Olá, você está no canal Valterapias Integradas e o meu nome é Valerina Rossi. No vídeo de hoje eu estarei falando sobre a aparência, que segundo a numerologia é um número muito importante para você ter bons relacionamentos, inclusive profissional. Então fique comigo. Hoje eu vou falar das características positivas e como você pode positivar. Então nós começamos com o número 1, porque a numerologia ela avalia os números, né, do nosso nome, a data do nascimento, do 1 até o 9, que são números básicos, são números elementares e que dão todas as características dos arquétipos existentes na raça humana, em tudo que nós pensamos, fazemos, até na forma em que nós agirmos, ok? Então nós temos o número 1 que dá início à numerologia, um número forte, um número líder, um número que vai, faz, acontece. Mas quando ele está no social, ele pode se mostrar um pouco egoísta, querendo ser o dono, né, da verdade e mostrar para as pessoas que ele é que tem importância ali no todo. Então, a pessoa, para ela não se deixar levar por esse ego muito inflamado, né, é importante que as pessoas de número 1, elas continuem sendo líderes, tendo essas características positivas, né, do próprio número, só que ao se posicionar, elas precisam realmente dar um tempo para que as outras pessoas também falem, que as outras pessoas se posicionem, dê sua opinião. Então, o outro é muito importante na vida de um número 1, principalmente quando está na aparência, por quê? Porque é o outro que vai nos mostrar condições que nós podemos aprender para nos tornarmos melhor. Então, número 1, essa é a mensagem que eu tenho para você. O número 2, um grande mediador, o pacifista, um diplomata, ele gosta muito do ambiente, né, social, e ele vai estar com as pessoas de uma forma bastante altruísta. Ele consegue até escutar mais as pessoas e dar opiniões até e ajudar as pessoas de uma forma até mais amorosa. Mas acontece que ele tem uma dificuldade. Muitas vezes esse número 2 nessa posição da aparência faz com que as pessoas tenham dificuldade de dizer não, de dar o limite entre o dar e o receber. Então elas acabam se misturando, né, com as pessoas e acabam perdendo a própria referência. Então aí o exemplo do número 1, que tem uma referência de si próprio, aprenda com o número 1. Na mesma medida, o número 1 aprendendo com o número 2. Aliás, eles são a base, os pilares das nossas relações humanas, porque eles representam tanto o lado feminino como o lado masculino que há em nós mesmos, ok? Então, número 1, número 2, agora o número 3. O número 3 é a expressão da criatividade, da imaginação, a expressão da criança no mundo, né? É aquela pessoa que gosta de estar no social, de estar fazendo as pessoas felizes, rindo, contando coisas engraçadas, as pessoas gostam, as pessoas ficam até ao redor, gostam dessa pessoa quando ela está ali, ela alegra o ambiente. A questão do número 3 é a questão do excesso, né? Essa pessoa pode falar demais, o empolgamento dela, o entusiasmo pode fazer com que ela fale demais, deixando uma má impressão para ela mesma. Então o cuidado que o número 3 tem que tomar é quando ele está se comunicando, ele ter algumas medidas na fala, né? E observar até que ponto isso é verdadeiro, né? Que ele não está até inventando alguma coisa ali para atrair as pessoas, tá? Essa é uma das características que deve ser positivada. Tem também o lado de querer fazer muitas coisas ao mesmo tempo, ou querer estudar tudo e acabar não conseguindo até colocar os projetos, aquilo que ela tem em mente no papel, porque o 3 ele é muito imaginativo, criativo, só que na hora de colocar no papel ele tem muita dificuldade. E daí vem o número 4, né, para ajudar esse 3. Então esse é o cuidado que o 3 tem que tomar, esse 3 que está na aparência. E como o número 4 pode ajudar? O número 4 é o número da sistematização, o número da disciplina, da determinação. É um número que mostra que é importante nós termos tudo isso para que nossos projetos eles acabem no papel e sendo concretizados. O número 4 ele tem uma característica muito interessante, de gostar de estar no seu próprio canto fazendo ali os seus projetos.
Mas no ambiente social, ele pode se tornar um pouquinho mais fechado, né? Mais até rígido com relação à maneira que ele vê as pessoas. Então a inflexibilidade pode atrapalhar o número 4, aquele lado mais rígido dele, e achar que as pessoas têm que se conformar à maneira dele, né? As pessoas têm que seguir o exemplo dele, nem sempre é assim. Então o número 4 ele precisa ter essa flexibilidade, né, de estar com as suas pessoas. Ele tem uma grande importância, né, no mundo, mas ele não pode se fechar em seu mundo achando que as pessoas precisam se adequar, né, ao que ele vive, né? E a intransigência é um problema do número 4 também, então tem que tomar cuidado nesse aspecto. O número 5 ele vem com uma mensagem muito bacana, que ele é o número dos 5 sentidos, né? É o número das experiências, das mudanças, transformações. Isso é muito importante para o número 4, olhar para esse número 5 e adaptar até um pouquinho. Ele não vai mudar, mas vai ajudar a trazer assim para sua vida maior maleabilidade. Então o número 5 é a expressão da liberdade no mundo, uma expressão e uma liberdade que deve ser genuína, né? O número 5 ele gosta muito de estar nos ambientes, falar, se comunicar, ele está plugado, né? Mas ele tem que tomar o cuidado para não exagerar na dose, né? O número 5 ele quer abraçar o mundo com as próprias mãos e muitas vezes ele não consegue dar continuidade para aquilo que ele começou. E aí o que acontece? Ele faz até compromisso com as outras pessoas e não consegue cumprir. Esse é o cuidado que o número 5 tem quando ele assume algum compromisso, para ele não se tornar perante as outras pessoas uma pessoa de irresponsabilidade, tá? O número 5 é um número muito bacana, porque ele traz a flexibilidade para todos nós, né? Ele nos ensina a sair da nossa rigidez, do nosso mundo muitas vezes ali não rígido, mas um mundo fechado, né? Então o número 5 ele é muito importante na vida de todos nós, e para você que tem o número 5 na aparência, é observar, né, se você está passando o mundo querendo muitas coisas ao mesmo tempo e acaba sendo superficial quando você vai executar alguma coisa e não assumir os compromissos que você fechou com as pessoas, tá? E aí vem o número 6. O número 6 é um número de muita amorosidade, um número que gosta de estar com as pessoas também, mas a família para ele é muito importante. E a família no sentido assim de zelo, de cuidado, de dar conforto e bem-estar. Mas dentro da família, o 6 ele pode se tornar uma pessoa muito cobradora, muito exigente, no sentido assim de fazer com que a pessoa entenda que ela é a dona do pedaço, né? Que ela está fazendo aquilo ali e ela tem também que receber algo em troca, né? O 6 ele costuma dar, mas ele quer em troca, então ele tem que tomar esse cuidado. Outro cuidado que ele tem que tomar é com a questão de interferir na individualidade alheia. Muitas vezes ele quer ajudar com tanta vontade que ele acaba interferindo na individualidade das pessoas, no espaço inclusive das pessoas. Então 6, cuidado, né, com essas intervenções fora de hora, inclusive não só na família, fora da família também. Aí vem o número 7. O número 7 é uma presença muito, muito interessante para o número 6, que ele traz assim a descrição, né? O 7 é um número que ele gosta de estar consigo mesmo, ter a privacidade dele, não gosta de ser invadido, né? No seu espaço, na sua maneira de ser, inclusive. Então o 7, quando ele está assim num ambiente fora da casa dele, ou seja, até no trabalho, ou até mesmo na família, o 7 ele gosta de estar no espaço dele. Ele gosta de que ninguém fique interferindo, né? Imagina um 6 e um 7 juntos. O que vai acontecer? Algum atrito vai. O 7 tem que entender que quando ele está num ambiente e tendo relação com as outras pessoas, ele pode sim se comunicar da forma discreta que ele é. Ele tem uma presença muito marcante, porque o 7 sempre tem uma palavra amiga, uma palavra de muita até sensatez, né? O 7 carrega isso. Mas ele não pode se afastar quando um problema acontece. Então o 7 ele tem que tomar esse cuidado de não negligenciar as situações e as pessoas, principalmente quando há algum conflito, ok? Então é importante que o 7 use bastante a sua intuição na hora de se relacionar também. O número 8 ele vem como um grande comandante, né? Um grande organizador. Ele vem para liderar grupos e ele vem para orientar essas pessoas que precisam
desse apoio, né? O 8 ele traz muito apoio, inclusive de orientação para uma vida melhor. O 8 não só é visto como um número material, mas um número também de grande espiritualidade. Ele tem que unir essas duas forças que ele tem para ajudar as pessoas e nunca impor aquilo que ele quer para as pessoas. Isso é um mal que vai afetar as pessoas de uma forma muito profunda. O número 8 ele é um número da justiça e da honestidade, então ele tem que prezar por isso, mas na hora que ele vai lidar com o outro, ele tem que lidar com o outro não como uma matéria, mas como um ser humano que tem sentimentos, que tem até uma maneira individual de ser. Então, o respeito pelo outro nesse aspecto é muito importante quando o 8 estiver no ambiente, até na própria casa, ou se relacionando, ou no ambiente de trabalho. É o grande comandante, mas ele tem que entender que as pessoas também têm sentimentos. Então, ele precisa até dar um passo atrás e observar um pouco mais na hora que ele for comandar. Aí vem o número 9, o número 9 é o número da entrega, da doação, da ajuda para o próximo, é o número da filantropia. Mas o que acontece com o 9? O 9 ele tem a tendência de ajudar muito as pessoas, principalmente os que estão fora de casa, eles gostam disso, ele tem uma necessidade disso, mas eles esquecem que tem a família e que tem a si mesmo para serem cuidados. Então é importante que o 9 primeiro se cuide, se autocuide, que esteja bem para depois ajudar as outras pessoas. E que ele nunca use, né, da sua sensibilidade para manipular as situações. Acaba sendo assim um número que não pode se apegar àquilo que ele doa, porque ele é um número do amor incondicional, do desapego. Então o 9 ele precisa ter esse cuidado. Tá? Então essas são as características até positivas dos números e até a positivação como ela deve ser feita. Eu vou deixar um post para vocês com as características positivas para que vocês possam comparar o que há aí na sua aparência, que as pessoas até podem estar falando para você, mas você ainda não notou. Então, positiva é isso, que você vai ter um relacionamento melhor, um relacionamento não só familiar, mas afetivo e inclusive profissional muito mais harmonioso. Se você tem alguma dúvida com relação à aparência, escreva, deixa o seu comentário que eu terei o maior prazer em responder. E lembrando que eu já lancei o meu primeiro e-book que fala sobre o estudo, né, do nome, e o título do e-book é Autoconhecimento pela Numerologia, passo a passo rumo ao seu crescimento pessoal. Lá eu dou detalhes, né, das essências da aparência e da missão para que você possa fazer a sua autoanálise e seu crescimento pessoal. Você encontra o e-book lá no Amazon. Então eu fico por aqui, gente. Até o próximo vídeo. Tchau!